Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Como é bom, irmão, adorar com você. Nós sabemos e nós cremos que quando nós adoramos na nossa casa, o Senhor está lá, amém? O Senhor está lá com você, igreja, amém? Quando você adora no seu carro, o Senhor está lá com você também. Mas existe algo especial em adorar com você aqui. Existe algo especial em engrandecer o nome do nosso Deus aqui junto um com o outro. E isso é maravilhoso, irmão. Eu quero que você, que é uma fonte de água viva, eu vou repetir, eu quero que você, que é uma fonte de águas vivas, dê um abraço bem forte no teu irmão aí. Porque aquele que tem água, aquele que é uma fonte, ele vai derramar sempre sobre a vida do outro. E eu creio que o Senhor levantou muitas fontes de águas vivas aqui nesse lugar. Queria agradecer vocês, por mim ficava. E eu sou teu, eu ficaria. Deus é tão lindo, irmão. E Ele é fiel, e Ele coloca nos corações dos seus filhos na medida certa. Deus tem uma medida certa. Tem alguém que crê nisso? Deus tem uma medida certa. Amém. Irmãos, eu vou pregar hoje a última passagem, o último culto, episódio, como você preferir, da série Tempos. E o tema hoje é Na Agenda de Deus. Eu quero pregar algo que Deus colocou no meu coração hoje, irmão. Que esse culto aqui, exatamente da maneira como ele está ocorrendo aqui, exatamente da maneira como você chegou aqui nesse lugar, esse culto hoje já estava na agenda de Deus. Talvez não tivesse na minha, talvez não tivesse na sua, mas na agenda de Deus, esse culto já estava preparado, essas canções, essa adoração já estava preparada, e tudo já estava preparado, não por mim, não pelos ministros, mas pelo nosso Deus que nos salvou, nos resgatou, e tem algo poderoso para a minha vida e para a sua. Aleluia. Eu quero mesmo, irmão, ser um instrumento de Deus hoje aqui, assim como a gente cantou aqui, a Jaque cantou em algum momento do louvor, que eu diminua hoje, irmão, para que ele cresça. Então eu quero compartilhar um texto com vocês, está em João capítulo 4. João capítulo 4. Eu vou ler de 1 ao 7 para começar. João 4, de 1 ao 7. Começa assim, versículo 1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água
para beber. Vamos orar mais uma vez, Pai. Nós te louvamos. Aqui é a tua casa, Senhor. Nós sabemos sobre a sua onipresença. Nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares, em todos os momentos, Pai. Mas nós cremos que na sua casa, Senhor, quando o teu povo se reúne em adoração, em oferta, em culto, em entrega, o Senhor manifesta de maneira especial. E é isso que nós desejamos hoje aqui neste lugar. Nós estamos aqui para te adorar e engrandecer o teu santo nome, mas desejamos, Senhor, ser tocados, desejamos, Pai, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, Pai, sobre as nossas mentes e corações, na porção segundo o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós cremos, eu prego porque creio que esse culto já estava na tua agenda. Nós te louvamos, te engrandecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se sentar, irmão, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu fiz algumas anotações aqui hoje que considero importante. E eu não costumo ser tão metódico assim com o sermão, mas hoje eu vou tentar passar algumas coisas que eu anotei aqui. Eu separei esse sermão em 3 tópicos, amém? Qual é o sermão, o tema? Na agenda de Deus. Só uma coisa eu tenho para dizer para você, uma boa notícia, irmão. Se você está aqui é porque você está na agenda de Deus e em tudo que Ele tem preparado para fazer nesses dias. Glória a Deus. Alguém se alegra? Isso, amém. Você está na agenda de Deus. Primeiro tópico eu coloquei assim: na agenda de Deus existem encontros divinos. Na agenda de Deus existem encontros divinos. Aí está, né, o último episódio, episódio 4. E nós vamos ler aqui, irmãos, e eu tenho feito sempre. Eu gostaria que você desse atenção a isso. Uma introdução colocando um contexto para que a gente possa entender o que o texto está dizendo. Jesus, ele está saindo de um lugar e indo para o outro. Eu nem sei onde está o pastor Renan, mandei uma imagem para ele, não sei se deu certo aí, não deu? Deu? Pode projetar, por favor. Quem está aí? É o Lucas? É o Lucas também. Amém. Isso, aqui está, não sei se vai dar para enxergar direito. Aqui está um mapa. Um mapa dessa história. Onde eu arrumei esse mapa? No Google. Falei, Google, me dá um mapa aí da história de João 4. E o Google me entregou esse daí, entre outros. Eu escolhi esse aí que está mais coloridinho, mais bonitinho. Ó, versículo 3. Deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, 4, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Volta no mapa, por favor. Obrigado. Eu ainda não fui nesse lugar, mas eu pretendo, amém? Tem mais alguém que pretende aqui? Que o Senhor abençoe, prepare, em nome de Jesus, para a gente visitar esse lugar. Mas então aqui está um mapa. Jesus está saindo da Judéia e está indo para Galiléia, Cafarnaum. Então olha só, irmão. Imagina só, aqui está bem fácil de entender. É como se Jesus estivesse em São Vicente e agora ele está indo para Mongaguá. E no meio do caminho tem o quê? Praia Grande. Quem está na Praia Grande hoje aqui? O texto diz, era necessário que ele passasse pela Praia Grande. A gente vê aqui, irmãos, que ele podia dar uma volta, fazer alguma coisa, pegar um barco, um jet ski, ir pelo lado aí, ir lá por trás da pista, só dar tchau pela janela para a Praia Grande, né? Mas Jesus, ele escolhe fazer o quê? Passar por Samaria, que era o caminho mais óbvio, sim, era o caminho mais simples, sim, mas aos olhos dos homens, Jesus só estava indo ali porque era o caminho mais rápido. Mas na agenda de Jesus, na agenda de Deus, ele tinha um encontro muito especial na cidade de Samaria.
Na agenda de Deus, ele tinha um encontro divino naquele lugar. Na agenda de Deus, ele tinha algo poderoso para fazer naquele lugar. E eu quero crer, irmão, que assim como o Senhor já nos encontrou muitas vezes com encontros especiais, amém? Quem já teve um encontro bem especial com Jesus? Quem já encontrou várias vezes com Jesus? Eu quero crer, irmão, e até liberar essa palavra no mundo espiritual, de que a Igreja Viva está nesses dias iniciando um tempo muito especial, de um encontro divino, sobrenatural, de um grande e novo começo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu creio assim. Essa palavra é uma palavra muito evangelística, muito. E no início do meu ministério, eu muitas vezes disse: eu me considero mais um evangelista do que um pastor. Muitas vezes. Por quê? Porque eu gostava mesmo era de ir no meio do povo. Gostava mesmo das células, de estar pregando um dia numa casa, outro dia numa outra casa. No início do meu ministério, eu e minha esposa, a gente tinha um irmãozinho lá que se converteu, era nosso vizinho. A gente ganhou para Jesus, que tocava um violão que era uma beleza. Depois veio o outro que tocava um teclado, ainda não era o Azaf, mas tocava, que era uma beleza também. O que a gente fazia? Todos os finais de semana, nós fazíamos o quê? Íamos em alguma casa, em algum lugar, chamava o irmão do violão, chegava lá, a desculpa era uma pizza, era um café, era um churrasco, mas na hora que o violão começava a tocar, a gente via mesmo, é que aquela reunião, aquele encontro, era marcado na agenda de Deus, onde as pessoas eram libertas, eram salvas, eram transformadas, e muitos encontros maravilhosos aconteceram. Quem já teve um encontro desse aqui? Então você está entendendo o que eu estou falando. E o que acontece em especial nos dias de hoje é que nós somos muitas vezes guiados pela nossa agenda, e a gente fica sem tempo para a agenda de Deus. E esses dias eu estava orando e eu disse: Senhor, eu quero ser um pastor, o Senhor me deu para fazer isso, mas eu não quero deixar de ser um evangelista. Eu quero ir nas praças, eu quero pregar para os bêbados, eu quero pregar para os drogados, eu quero voltar aí todas as semanas em uma clínica. Eu quero fazer, Senhor, com que a tua obra seja estendida sobre a vida de muitos outros. Que outros encontros divinos possam acontecer, assim como eu tive, assim como você teve, amém? Então, irmãos, olha só, essa situação é inusitada, inesperada para essa mulher. A gente acabou de ler um texto que ela está indo lá, no cotidiano, na vida comum dela, na agenda dela. Diga: na agenda dela. Na agenda dessa mulher, a samaritana, era só mais um dia como outro qualquer. Na agenda dela, ela só ia pegar água para poder fazer as necessidades, comida, tomar banho. Na agenda dela, ela foi no horário que ela tinha que ir, porque num outro horário ela ia passar vergonha, ou seria humilhada, ou quem sabe nem poderia chegar perto do poço. Na agenda dela era mais um dia comum. Quem sabe nesses dias nós estamos andando apenas pela a nossa agenda, mas eu vim aqui, quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero crer que esse altar é uma fonte de águas vivas, que libera palavras de transformação, palavra de salvação, palavra de cura. E eu quero ser uma bênção na sua vida hoje, dizendo: assim como essa mulher não sabia, ela estava na agenda dela, Deus já tinha preparado um encontro, assim também está acontecendo nesses dias, nas nossas vidas aqui neste lugar. A fonte de água viva vai jorrar sobre esse lugar. Tem alguém que crê? A fonte de água viva vai jorrar sobre a sua vida. Sim. Então, irmãos, a gente vê que essa mulher, ela está lá com um cântaro, com um baldinho. Tudo que ela tem é pegar água lá. E aí Jesus tinha um plano. Ele ia para Galileia, ele ia da Judéia, ele ia passar por Samaria. Quando ele chega lá, a galera começa a ir fazer os seus afazeres, comprar comida. Os discípulos não esperavam, a mulher não esperava. Na terra, naquele momento, ninguém esperava. Você pode dizer isso? Na terra, naquele momento, ninguém esperava que algo poderoso
estava prestes a acontecer. Quem sabe hoje você chegou aqui sem esperar que algo poderoso está prestes a acontecer. Ninguém sabia. Os discípulos andavam com Jesus e não sabiam. Aquela mulher estava ali, encontrou com Jesus e não sabia, ela não sabia nem quem ele era. Mas Jesus estava com um encontro marcado na agenda dele. Naquele dia eu marquei aqui, a mulher samaritana não sabia, mas tinha um compromisso na agenda de Deus. Ela não sabia, mas Deus sabia. Assim também hoje cada um de nós está também na agenda de Deus. Deus, ele ainda continua promovendo encontros divinos. Deus continua promovendo encontros especiais. Deus continua promovendo encontros transformadores. Por favor, Igreja Viva, você crê nisso? Deus ainda continua promovendo vida ao cansado, ao que está sem esperança, ao que não sabe mais o que fazer. O nosso Deus tem na agenda dele um encontro transformador preparado para as nossas vidas. Aleluia. Segundo, Deus nos encontra na nossa realidade. Isso é lindo, irmão. Alguém pode dar um glória por isso? Deus não manda um WhatsApp e fala lá, se prepara porque você vai ter um encontro com Deus. Se prepara porque você está na agenda de Jesus. Se prepara que agora chegou a sua hora. Não. O texto continua, vou ler do 9 em diante, João 4, versículo 9. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conheces o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem sim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Versículo 20: nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizei que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 22: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Aleluia. É chegado o tempo que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem com tudo. Mas assim como eu disse no tópico, irmão, Deus nos encontra na nossa
realidade. Essa mulher, nós vamos continuar a história depois, nós vamos ver que Deus fez algo lindo na vida dela. Mas qual que era a realidade dela? A realidade dela era uma vida de tristeza, uma vida de erros, de percas. É verdade, você não é casada porque você já teve 5 homens, e o que você está hoje não é seu. Jesus vai na realidade daquela mulher, Jesus vai na vida dela, Jesus vai no íntimo dela. Você pode dizer no íntimo? Porque por fora, irmão, ela só estava lá buscando a água dela. Talvez alguém que conhecesse a história dela separava ela. Outros que não conheciam nem sabiam o que ela estava fazendo. Ela estava indo lá, na vida dela. Mas no íntimo dela, aquela mulher estava destruída. Ela já estava morta. Quem está entendendo? Ela já estava morta. Ela já estava sem esperança. Ela já não tinha mais aonde se agarrar. Aquela era a realidade dela. Aquele era o mundo dela. O mundo dela era um mundo triste. O mundo dela era um mundo onde eu me acostumo a dar errado. O mundo dela era um mundo onde eu tento e não consigo. E Jesus, que tinha um encontro na agenda dele com ela, ele estava prestes a fazer algo que ela nunca conseguiu fazer: transformar completamente a realidade dela através desse encontro divino. Então, irmãos, o que eu estou dizendo para você é que Jesus continua, esse mesmo Jesus vivo, e Ele continua tendo todo o poder, amém? E Ele continua transformando histórias que não estavam dando certo, histórias que estavam quebradas, histórias que estavam prestes a serem destruídas, histórias de pessoas que não têm esperança, história de pessoas que andam doentes. Ele ainda continua curando, Ele continua libertando, Ele continua amando, Ele continua mudando, Ele continua indo até a nossa realidade. Isso é lindo demais, irmão. Porque alguns de nós podem até ir, e Deus levanta pessoas maravilhosas mesmo, mas não conhecem o nosso íntimo, não conhecem o nosso coração. E tem coisas, irmãos, que nós somos capazes de guardar para nós mesmos e não contar nem para as pessoas mais íntimas, sim ou não? Tem coisas que nós somos capazes de guardar para nós mesmos, dentro de nós, em lugares bem profundos, em lugares bem escondidos, e não queremos abrir aquilo ali por nada, e não queremos compartilhar aquilo ali com ninguém. Por quê? Isso não é motivo de alegria, não é motivo de riso, pelo contrário, muitas vezes motivo de dor, muitas vezes é algo que nós perdemos. Mas, irmãos, Jesus é muito diferente de nós. Jesus, Ele é muito diferente de nós. Ele é. Ele vai lá na realidade. O que para os irmãos judeus, os religiosos, era um escândalo. O que para os irmãos era uma pessoa que não merecia. Tem alguém entendendo? O que para as pessoas talvez era um motivo de vergonha, para Deus era: eu conheço o íntimo dessa mulher, eu conheço o íntimo dessa pessoa, eu vou até o íntimo dela, eu vou até a realidade dela, eu vou até aonde ela está nesse exato momento, da maneira como ela está nesse exato momento, para trocar com ela o fardo dela, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então nós podemos trocar esse fardo, e o que Jesus fez naquele momento foi isso: Ele trocou o fardo, Ele entregou para essa mulher esperança de nascer de novo e de viver algo poderoso na presença dEle. Não sei se você entende, irmão, mas é dessa maneira que eu creio que o Senhor está fazendo aqui hoje, indo nos nossos íntimos, nos nossos corações, dentro de nós. Só que tem uma coisa que acontece aqui, escuta.
O encontro está preparado, amém? Esse culto estava na agenda de Deus, amém? A mulher começa confrontando, meio que dizendo, é meio embaraçoso para você, hein? Você é homem, eu sou mulher. Você é judeu, eu sou samaritana. Que fazem? Ela começa meio que tirando um sarro de Jesus. E quantas vezes a gente é assim, irmão? Sarcástico, irônico. Estamos quebrados por dentro, mas por fora a gente está todo armado, todo preparado já para um embate. Porque foi a vida que a gente aprendeu, foi a armadura que a gente colocou. Porque muitos de nós pensamos o quê? Eu não vou mais ser ferido, eu não vou mais permitir que ninguém entre no meu íntimo para acabar comigo, para me fazer sofrer de novo. Porque quem sabe o teu pai não cuidou de você da maneira como você gostaria ou deveria ter sido cuidado. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, é que o encontro terreno não tem poder para transformar, mas um encontro divino tem. E se o teu pai não fez o que deveria fazer, como eu penso que o meu pai não fez, nós temos um pai no céu, que esse sim faz todas as coisas ao nosso favor. Nós temos um pai que esse sim tem o melhor preparado para nós. Nós temos um pai que esse sim tem um amor como um canhão apontado na nossa direção. Quem se sente amado nessa noite, por favor? Então é sobre isso. Deus tem um encontro na agenda dele. Ele vai até a mulher. Ele prepara o encontro. Ele chega lá naquele poço. Ele está cansado. A Bíblia está dizendo que ele está cansado. E Jesus nos ensina uma coisa aqui, irmão. Escuta isso, parênteses. Jesus nos ensina aqui que mesmo cansado, ele não desiste de ir até os necessitados. E às vezes nós cansamos. E aí nós misturamos tudo no nosso coração e na nossa cabeça. Mesmo cansado, irmão, nós precisamos aprender a descansar e continuar indo aos lugares aonde Jesus nos colocou, nos enviou. Ele está cansado ali, ele andou muito, Maria. Andou. Naquela época não tinha Uber, chama aí um 99. Não tinha isso, irmão. Era canela. Imagina se tivesse esses relógios hoje de marcar passo. 14 mil, 20 mil passos, 10 mil passos no dia as pessoas davam. Por isso que não tinha muito gente com problema de, posso dizer, físico, falta de exercício. Um outro parênteses aqui, em outubro nós teremos a Viva Run, nossa corrida / caminhada, amém? Por esses dias nós vamos falar mais disso. Então já vamos entrar nesse embalo de andar para o bem da saúde, amém? Então as pessoas eram mais saudáveis naquele tempo, era isso que eu queria dizer. Por quê? Porque elas faziam exercício, elas andavam, Jesus andou muito, só que andar muito cansa. E aí ele sentou e falou assim para os discípulos: em vez de vocês descansarem, vai lá comprar um pão na padaria, que eu vou ficar aqui esperando. Porque fazia parte do plano do Senhor encontrar com aquela mulher sozinho. Porque existem momentos que é maravilhoso vir aqui na igreja, encontrar com o Senhor no meio do corpo, como eu disse sobre a adoração, amém? Mas existem encontros que o Senhor quer promover lá dentro do teu quarto, lá na tua intimidade, lá na hora que você busca Ele em oração. Na terra, essa mulher estava desconfiada. Quando ela viu que Jesus tinha poder, quando ela viu que Jesus era um profeta, tem alguém aqui que acredita que Jesus tem poder? Que Ele sabe de todas as coisas? Faz assim, ó, isso. Eita glória, amém? Fica bonito, não fica? Quando ela entendeu, eu vejo que você é um profeta, ela desarmou. Ela disse, eu também estou esperando um tal de Messias aí, que é chamado Cristo. Quantas vezes, irmão, no meio da nossa caminhada, nós já estamos diante de Jesus e ainda não reconhecemos que é Ele? Tem alguém entendendo aqui? Quantas vezes Jesus nos chamou para entrar na agenda dEle,
e nós não o reconhecemos, nós não reconhecemos a voz dele, ou por tanta armadura que criamos, não nos permitimos entrar na agenda de Deus. Então Deus tem um encontro divino preparado para cada um de nós, amém? Ele tem, só que eu preciso me permitir viver esse encontro, eu preciso me desarmar. Olha para o teu irmão e diga isso, por favor. Você precisa se desarmar. Olha para ele de novo e diz assim: é para você mesmo. Porque às vezes a gente vem em um encontro desse, às vezes nós entramos na agenda de Deus em um lugar como esse, e nós às vezes até falamos, fala a Deus, encontra mesmo com o irmão, porque ele precisa de um encontro, ele precisa de uma mudança. Mas eu te digo que o Senhor veio aqui para encontrar cada um de nós no nosso íntimo hoje. E nós precisamos nos permitir viver isso. Olha só o que eu vou te falar, irmão. Seja muito sábio aqui. Que o Espírito Santo ministre seu coração agora. Existem muitas vozes. O mundo grita de uma maneira muitas vezes ensurdecedora. Performance, meta, você precisa ser isso, você tem que ir em tal lugar, falaram que você não ia conseguir, e é tantas vozes, só que hoje nós precisamos ouvir apenas uma voz aqui nesse lugar, e essa voz está dizendo: você pega dessa água e continua tendo sede. Enquanto você estiver na sua agenda, você vai continuar com problemas no seu coração. Mas uma vez que você se desarmar e entrar na agenda espiritual de Deus para a sua vida, então você vai ver o princípio de uma grande transformação alcançando você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, os seus negócios, a sua saúde, e tudo o que você tem será de alguma maneira tocado especialmente, poderosamente pelo nosso Deus. Nós precisamos nos permitir entrar nesse lugar. Entrar nesse lugar. Terceiro, eu já falei de alguma maneira, mas eu vou repetir aqui o que eu anotei, ainda sobre o segundo. Jesus entra em nossa rotina mesmo nos conhecendo, transforma a nossa história. Ele sabe tudo sobre nós e mesmo assim nos ama. Quem se sente amado por Deus? Irmão, Ele sabe tudo. Você entende isso? Ele sabe tudo. Jesus sabe tudo. Jesus sabe tudo. E mesmo assim, Ele marca um encontro com a gente, Ele entra na nossa vida, Ele coloca a gente na agenda dEle e nos ama absurdamente. Isso é maravilhoso demais. Terceiro, na agenda de Deus há restauração e propósito. Eu quero que você seja um profeta agora. Olhe para o teu irmão aí. Olhe por de trás agora, para o da frente. Não olhe para o mesmo não. E diga assim: esse encontro estava marcado na agenda de Deus. E Ele tem restauração e propósito. João 4:28 diz assim: a mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Aleluia. Olha só, irmão,
Essa mulher, ela chegou com muitas necessidades. Jesus chegou com a resposta de todas as necessidades. Mas tem algo lindo, irmão, que eu creio que nós vamos viver nesses dias, Igreja Viva. Eu quero liberar isso em oração sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor, Ele vai até o lugar da sua necessidade. O Senhor vai em um encontro divino até o lugar da sua intimidade, para sarar você, para restaurar você, para colocar você de volta na agenda dEle, no plano dEle, no propósito dEle, para que você fique bem, para que a tua casa fique bem, e para que você se torne um instrumento de poder nas mãos do Senhor nos dias de hoje. Eu creio mesmo. Eu creio mesmo, irmão. Eu creio que muitos entrarão por essas portas e serão salvos. Eu creio que muitos hoje estão pensando: nós vamos divorciar, eu não quero mais você, eu não amo mais você, eu não perdoo você. O Senhor vai trazer essas pessoas aqui neste lugar através da sua vida, e os casamentos serão restaurados, e as famílias serão restauradas. Eu creio mesmo que o Senhor vai liberar, vai libertar muitos viciados que hoje estão presos nas amarras de Satanás. Eu creio que o Senhor trará pessoas com enfermidade aqui, e você, crente, instrumento de Deus, vai ser um instrumento de poder e de cura na vida dessas pessoas. Foi para isso que Deus chamou essa igreja. Tem alguém que crê, por favor? Somos nós. Então quem vai pregar nos dias de hoje, em 2025, Senhor, a Igreja Viva está aqui, e nós vamos pregar a tempo, a fora de tempo, no culto, na nossa casa, no elevador, no nosso trabalho, em todos os lugares aonde o Senhor nos levar. Nós seremos um instrumento, nós seremos uma fonte, e nós teremos água para derramar sobre essa geração. Porque Deus não só mata a nossa sede, Ele faz algo muito melhor, muito mais lindo do que isso. Ele mata as nossas sedes e nos torna uma fonte de águas vivas. Irmão. E às vezes a água está sendo impedida de chegar em nós, porque nós decidimos fechar a fonte. E o Senhor te trouxe aqui para restaurar você hoje, e para dizer: não fecha a fonte, não sai do lugar aonde eu mandei você estar. Quem sabe volta para o lugar que eu te chamei para viver, que eu te chamei para fazer. Escuta a voz de Jesus, irmão. Por mais difícil que isso seja, nós precisamos crer que esse encontro já estava preparado na agenda de Deus. Ela foi na fonte para se saciar, mas saiu sendo fonte para os outros. Aquela mulher acordou de manhã, irmão, e ela não podia ir lá pegar água, ela tinha que ir no meio do dia. Ao que tudo indica é porque as pessoas não queriam se misturar com alguém impuro, com alguém em pecado. Então, quando aquela mulher acordou de manhã, ela não imaginava que à tarde ela estaria pregando. O que ela ia pregar, o que ela ia falar, se ela mesma não tinha vivido nada, se ela mesma estava toda quebrada. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o que Deus fez na nossa vida. Nós vamos falar sobre o poder e o amor de Deus sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. E isso, irmão, vai ser capaz de atrair muitos outros. As pessoas vão olhar para você, e não é sobre riquezas, não é sobre poder ou posição, é sobre essa pessoa. Ela era triste, ela estava apagada, e agora tem um brilho nela que eu não sei de onde veio, mas eu quero esse brilho sobre a minha vida também. Eu quero crer que o Senhor vai fazer você brilhar nesses dias. Eu quero crer que o Senhor vai fazer a sua casa ser como um farol nesses dias.
que a sua família será como um farol nesses dias, que o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado, porque a sua casa, a sua família vai se dobrar, como nós cantamos aqui, diante de um único Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. É isso, irmão. Nós só falamos do que vivemos. Ela vai falar o quê? Ela saiu pregando na cidade, sabe o que foi? Tem um homem que eu encontrei lá. Ele falou a minha vida toda. Ele me conhecia em tudo. Acaso não é ele o Cristo? Aí a galera falou, o quê? Essa mulher aí? Agora ela está com esse brilho? Eu quero ir lá ver esse Jesus. Eu quero ir lá ver esse Cristo. Talvez alguém tenha pensado assim, isso não é para mim. São tantos dardos, irmãos. São tantas setas. São tantas palavras. Tanta fofoca. Tanta sujeira. Tanta sujeira. Isso não é para mim. Eu vim chamar você aqui, irmão, para te dizer algo que um santo homem de Deus me disse essa semana. Tira a cabeça para fora. Tira a sua cabeça para fora do problema. Tira a sua cabeça para fora da sua realidade. Tira a cabeça para fora do seu momento. E coloca a sua cabeça na fonte de águas vivas. Coloca o seu coração e a sua mente em Jesus, porque Ele continua saciando a sede. Ele continua removendo o fardo pesado. Ele continua curando e sarando as nossas emoções. Ele continua nos fortalecendo. E, irmão, vou te dizer algo. Até no momento que você achar que você está sozinho em todo o planeta. Tem alguém que já se sentiu assim? Que você está sozinho em todo o planeta. Do nada, você percebe que você não estava sozinho. Você só estava na agenda de Deus para um encontro diferente. Às vezes é difícil, irmão, mas depois do encontro, você entende tudo. E aí você volta dizendo, ei, você não vai ficar com sede não. Eu bebi da água de novo. A água continua no mesmo lugar, da mesma maneira, saciando a sede. Mais do que isso, eu não só saciei a minha sede, eu sou uma fonte que o Senhor levantou nesses dias. E esse altar, ele não é outra coisa a não ser uma fonte de águas vivas. Uma fonte de águas vivas. E eu vim aqui ser um profeta na sua vida hoje. Eu vim aqui profetizar sobre a sua vida hoje. Que em qualquer momento, não importa a sua realidade, não importa. Ei, não importa a sua realidade. Pega na mão do teu irmão, aperta a mão dele de uma maneira carinhosa e diga assim: não importa a realidade que você chegou aqui, o Senhor tem uma água preparada e Ele vai saciar a sua sede. Bebe dessa água, porque você já estava na agenda dEle. Dá um abraço bem forte nesse irmão, por favor. Se levanta, irmão. Se levanta e dá um abraço bem forte nele.
seja um instrumento de Deus. Deus veio restaurar propósitos, Deus veio restaurar vidas hoje aqui neste lugar. Isso, dá um abraço. Sai do teu lugar, por favor, e seja já um instrumento de Deus sobre a vida de alguém. Diga: você não vai morrer, você não vai ficar no meio do caminho, você não está sozinho. Existe um Deus que se importa com você. Ele 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 se importa com você, Ele se importa. Você está bem na agenda de Deus. Ele se importa. Ele se importa, Ele se importa, Ele se importa, Ele se importa. Ele vai na nossa realidade, porque Ele se importa, Ele nos ama. Jesus, primeiro, antes de te arrastar do seu mundo para o mundo dele, Ele vai lá onde você está, Ele vai lá onde você caiu, Ele vai lá onde você quebrou, Ele vai lá onde você foi ferido, Ele vai lá no lugar, na realidade, no exato momento que você está, para te dar a mão primeiro, para te amar primeiro, para colocar essa água sobre a sua vida primeiro. Igreja viva, Ele vem para restaurar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E eu quero orar com você, irmão. Eu quero mesmo. Eu quero orar. Olha só. O Senhor tinha esse dia. Ele tinha esse dia na agenda dele. Tem alguém aqui que já está sendo ministrado pelo Espírito Santo. Está entendendo que essa palavra é o Senhor indo na sua realidade, indo no seu íntimo. Eu quero que você venha aqui na frente, irmão. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Você que necessita dessa água. Você que já tomou dessa água outras vezes, mas que esse momento você necessita dessa restauração. Você necessita desse toque. Você precisa de novo voltar para a agenda de Deus. Vem aqui na frente, por favor, sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Enquanto os irmãos vão cantar uma adoração aqui, nós vamos orar. Nós vamos orar por você, pelo seu coração, por sua realidade. Nós vamos orar por sua realidade. Sai do seu lugar, por favor. Vem aqui na frente. Tira toda a armadura. Tira essa armadura, tira. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Vem aqui na frente, se rende. Se rende a esse encontro. Se rende a essa restauração. Se rende a esse tempo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Se rende. Não vale a pena resistir. É para esse tempo. É para esse tempo. Os irmãos podem ministrar, por favor. Isso. Orem. Sejam também instrumentos de Deus. Sejam como uma fonte de águas vivas. Senhor, toma cada ministro aqui hoje, Pai. Cada um desses irmãos que veio aqui orar. Senhor, que eles se tornem como uma fonte, Senhor, que jorra e jorra e jorra e jorra e jorra e jorra direto do seu trono, Pai. Com cura, com transformação, meu Deus. Com mudança de realidade, mudança de realidade, mudança, transformação de realidade, Pai. Assim como foi com essa mulher, por favor, Senhor, que seja assim também. Que seja um encontro transformador, que seja, Senhor, algo que mude a história.
Diga isso, igreja. Tem mais gente para vir aqui, por favor. Saia da tua posição e se renda ao Senhor. Seja restaurado hoje aqui.